Aleluias, né? Glorificado é o nome do Senhor Jesus nesta manhã de glória. Eu saldo o povo do Senhor na paz. Eu saldo o povo de Deus na paz do Senhor, amém? Eu quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por esse dia por eu ter dormido e acordado, por o Senhor ter nos sustentado. Eita glória. Eu vou deixar, irmãos, aqui um versículo da palavra do Senhor, lá em Mateus 8, Mateus 8,17. Que diz assim: para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta Isaías, diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eita glória, né? Ele levou, né, todas as nossas enfermidades e levou todas as nossas doenças. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. E na tradução diz assim: e ele sempre nos supervisionava. Jesus, ele determinou um procedimento em relação aos trabalhos dos discípulos. Ele ouvia os relatórios das viagens e compartilhava as bênçãos de seu ministério, que consentia fazer as mesmas coisas. De sentido, podemos dizer que no método do ensino do Senhor se alternava entre introdução, incumbência. Todas as vezes que Cristo estava com eles, que estava ali com os discípulos, né, ajudava a compreender a razão de alguns feitos anteriores, ao preparava-os para alguma nova experiência das perguntas, ilustração e advertência. E as demonstrações eram calculadas para destacar aquelas coisas que se precisava saber para poder realizar suas obras, que consentia na evangelização do mundo desta forma. Poucos depois de os 12 discípulos serem enviados, ensinando, lá em Mateus 6,30. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 6,30 diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e o amanhã lançada no forno, e não vos vestirá, muito mais vós, homens de pouca fé. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor Jesus, né? Então, pelo que confirma a Bíblia, parece que aquela reunião foi previamente agendada por esta razão. E a primeira viagem solitária dos discípulos foi apenas uma espécie de pesquisa de tempo dentro do treinamento que estavam recebendo do mestre. E regrupamento dos discípulos depois aquela viagem evangelística naturalmente permitiu eles um repouso necessário, né? Glória a Deus, aleluia. Um repouso necessário para o corpo, quanto para a alma, no que refere o tempo que os discípulos foram as escrituras. Nada diz, talvez um pouco dias, ou mesmo uma semana. O elemento do tempo é mais importante do que realmente importa, como nos trata registro de bíblico, que depois de discípulos terem sido enviados para a obra, e tinha que compartilhar suas experiências uns com os outros, né? Eles tinham que ali passar a experiência que eles viviam ali um com os outros, né? A palavra do Senhor relata nessa posição, né? Que eles, né? E os seus discípulos, né? Eles guardavam as experiências para passar para os outros, né? Porque nós, como um trabalho no campo, como povo evangelista que trabalha no campo,
né? A gente tem um pouco da experiência com o que nós vivemos, o que nós aprendemos dia a dia. Porque mesmo que a gente está ali ensinando algo para aquele povo que ainda não conhece a palavra do Senhor, nós estamos também aprendendo a experiência com o povo. Nós também temos que ter experiência daquilo que nós estamos fazendo. Porque não adianta você só pegar o evangelho, mas não ter experiência com o que prega, com o que fala. O que você tem experiência com aquele povo lá fora, você tem que conversar, você tem que explicar. Então é assim, você acaba aprendendo e ensinando o povo o evangelho de Cristo. Então Jesus ensinava os seus discípulos a caminhar da maneira que ele ensinava, eles aprendiam. Para eles terem a experiência, a convivência lá fora com o povo. E nós, irmãos, como servos de Deus, nós temos que buscar mais experiência do Senhor para aquele povo. Porque nós não podemos sair de qualquer maneira para ir lá fora pregar o evangelho para o povo. Primeiro a gente tem que ter uma experiência do evangelho de Cristo, do que estamos vivendo hoje. Muitos, que pregam o evangelho, mas não estão vivendo o evangelho. Então, a experiência que Deus teve com aqueles discípulos ali, Deus ensinava, o Senhor ensinava aos discípulos como fazer, como andar, explicava como eles tinham que andar na presença dele. Então nós hoje não é diferente não, nós temos que aprender mais, saber dedicar, edificar mais a palavra do Senhor, ler mais Bíblia, para que nós, quando nós sair para fazer o trabalho evangelismo, nós saber como lidar com o povo lá fora, saber como explicar o evangelho, saber como lidar com o povo, porque se você não tiver a experiência com o povo, a experiência de pregar o evangelho para o povo, você não vai nem aprender e nem fazer nada para o povo. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa vai chegando de qualquer maneira, vai falando para o povo e o povo se espanta. O povo se espanta muitas das vezes as pessoas chegam para uma pessoa e logo de cara e fala: você é um cachaceiro, rapaz, você tem que consertar. Por que você está vendo essa vida aí? Ele não pode falar isso para a pessoa, sabe por quê? Porque nós era daquele mundão lá fora. E Deus transformou a minha vida. Deus pode transformar qualquer um. Deus transforma um mendigo, faz ele um servo de Deus, faz ele um pastor, faz ele um presbítero. Deus pode fazer qualquer coisa por nós. Só basta nós dar crédito à palavra do Senhor e nós querer. Então nós, como servos de Deus, nós temos que saber, nós temos que ter experiência o que vamos falar. Nós temos que obedecer à voz do Senhor. Vocês têm que ser dignos de alcançar as bênçãos do Senhor. Então, de qualquer maneira, nós não podemos pregar o evangelho para as pessoas lá fora, não. Primeiro, nós temos que orar, buscar, prevalecer, para depois a gente chegar até aquele povo ali para pregar o evangelho. Porque, de qualquer maneira, você não prega o evangelho, não. Você não chega em lugar nenhum. Se você não tiver experiência com Deus, você não consegue pegar o evangelho. Porque, irmão, como diz, aceitar Jesus é fácil. Agora, andar com Jesus não é fácil. Eu falo. Ainda mais quem trabalha no evangelismo. Quem trabalha com o povo. Eu já tenho 7 anos que eu trabalho no evangelismo. Eu sei quantas coisas eu ter passado. Quantas coisas eu ter passado ali para pregar o evangelho. Muitos rindo da minha cara, muitos falando: quem é ela? Para falar isso e aquilo e tal. Era uma pessoa que bebia antigamente, hoje quer passar pra gente algo. Mas, irmãos, eu tinha uma experiência com Deus que o próprio Deus me deu. Eu me acalmava diante do povo. Eu tinha uma paciência com eles, como eu tenho até hoje. Eu chego para aquela pessoa, eu não vou chegando e falando isso e aquilo, não. Eu chego devagar, eu vou conquistando o povo. Nós temos que conquistar aquele povo com a palavra do Senhor. É aos poucos, de um dia para outro que você consegue conquistar um servo de Deus, uma pessoa que está lá fora no mundo, vivendo um mundo diferente do nosso. E você chegar logo e debater com ele, não, irmãos. Porque você tem que ter experiência
tem que ter experiência com Deus para chegar até ali e falar algo da parte do Senhor para aquele povo. Porque senão o povo vai ficar revoltado, eles não vão entender nada, nem você vai entender nada. Então nós temos que ser um povo obediente à voz do Senhor e saber o que vamos falar, né? Então, a experiência de Jesus que teve com aqueles discípulos foi assim. Então aí na palavra, né, fala, para que os que se cumprisse, que foram ditos pelos profetas, Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Deus não tomou sobre si as nossas enfermidades, Deus levou, e as nossas doenças também. Quantas vezes nós ficamos enfermos? Mas quando nós dobramos nosso joelho para orar, ou quando alguém ora por você com fé, e nós também temos que ter a fé, nós recebemos a nossa cura, né? Então eu falo assim porque eu fui curada várias enfermidades. Deus é fiel, irmão, para cumprir. E o que ele fala, ele cumpre. Que nada é impossível para Jesus, não. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus, não. Então a experiência que nós temos que ter hoje com Jesus, né? Quando nós for pegar o evangelho, saber o que vamos pregar, o que vamos falar. Porque muitas das vezes, se a gente for na ignorância, como muitos que pregam o evangelho na ignorância para o povo, eles acabam perdendo até aquela pessoa tá ali para ouvir a palavra do Senhor. Mas muitas das vezes a pessoa for com muita ignorância, ele acaba perdendo. Aquela pessoa quer aceitar Jesus, mas às vezes as pessoas for diretamente falar algo que ele entendeu errado, que muitas vezes a pessoa que não conhece a palavra do Senhor, ele entende de outra forma. Então nós temos que ser sábio. Ser sábio de falar para aquela pessoa. Nós temos que ter mais entendimento da palavra do Senhor para passar para aquele povo, né? Então, essa palavra que eu deixo nesta manhã, que Deus possa estar abençoando, né, os presbíteros, os pastores, os obreiros da casa do Senhor, todos os ministérios, as missionárias, que Deus possa estar abençoando. Eu creio, né, nas promessas do Senhor nas nossas vidas. Deus elevou todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, Deus tira, né? Eu creio, eu fui curada, em nome de Jesus. Quantas enfermidades que veio solar sobre a minha vida, mas Deus elevou as minhas enfermidades, minhas dores, todas as minhas enfermidades, eu fui curada. Glória a Deus, eu agradeço a Deus por essa manhã. Está falando um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Não sou pregadora não, mas quem prega é Jesus e quem fala é Ele. E Ele que fala, Ele que dá a palavra. Então nós apenas ouvimos a palavra do Senhor, né? E damos ouvido também à palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Porque é importante, irmão, nós guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Nós temos que perseverar, né? Buscar o Senhor e persistir e bater na porta também para que essas portas irão se abrir. Porque Deus, Ele tem um poder. O poder é grande do Senhor para aquele que busca o Senhor. Aquele que continua batendo na porta, a porta vai se abrir. Mas aquele que não busca, nada recebe. Então, para nós receber a palavra do Senhor, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que prevalecer buscando o Senhor Jesus, né? Então, não tema. Nós não tema porque nós temos que colocar em prática, né, a palavra de Deus e guardar todos os mandamentos de Cristo no nosso coração e prevalecer orando e buscando a Deus da forma que Ele quer. Que o Senhor diz, todo aquele que ouvir a minha palavra, guarda no seu coração e vive. E vive a palavra do Senhor. E não só para pregar a palavra e mais não viver. A palavra do Senhor tem que ser pregada e viver a palavra do Senhor. É glorificado no céu, como é glorificado no céu, é glorificado aqui na terra. Então nós temos que obedecer à voz do Mestre. Então que nesta manhã eu deixo essa palavra, né? E que Deus possa nos abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém? E que Deus possa ricamente nos abençoar em nome de Jesus.